Olá, Leão! Letícia, aqui do canal Tarô em Dupla. Sou eu que vou fazer a leitura para você agora no mês de fevereiro, ok? Bom, antes de eu começar, alguns recadinhos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu já te convido a se inscrever no canal, tá bom? Aqueles que já são inscritos, muito obrigada. Gente, não esquece de comentar, de curtir esse vídeo, de compartilhar, tá bom? Quanto mais interação a gente tem no vídeo, mais o YouTube entrega, né? Ou seja, entrega para mais pessoas, tá bom? Lembrando que essa é uma leitura intuitiva, tá? Pro coletivo de Leão, então não vai ressoar com todos e tá tudo bem. Pega só aquilo que fizer sentido para você, aquilo que ressoar com a tua energia e o restante solta pro universo, tá combinado? Também quero convidá-los a conhecer as nossas outras redes sociais, minha e da Thaís, né? Minha parceira aqui no canal Tarô em Dupla. Vou deixar o arroba lá da outra rede aqui na descrição do vídeo, tá? Eu sou terapeuta energética, a Thaís é terapeuta integrativa. Ficaríamos muito felizes com vocês lá na nossa rede social, certo? Vamos lá então. Vamos ver como é que Leão inicia esse mês, quais são as energias mais fortes aí para Leão. Vamos lá. Ó, temos 2 de ouros. O que mais, por favor, para Leão? O mago. E o que mais? As de espadas, olha só. Interessante aqui, né? A gente vê Leão, o 2 de ouros, ele traz pra gente uma certa dualidade, né? Faço ou não faço, vou ou não vou, fico ou não fico, né? Será que dá, será que não dá? Tá? É como se fosse assim uma dúvida, né? Mas a gente tem aqui como um desafio, né, para Leão, então trazendo aqui aquela questão de como o Leão está se sentindo, quais as energias, né, mais fortes. A gente tem aqui uma certa sensação de não dar conta, uma certa sensação de não estar pronto, né? De será que vou conseguir? Será que eu tenho tudo aquilo que eu preciso? Será que eu vou saber, né? A gente tem essa coisa aqui, talvez da... Sabe quando a autoconfiança, ela está assim meio que em baixa, eu diria, né? Ou seja, falta talvez um pouco de autoconfiança, tá? A gente tem algo que se inicia, né? Olha, um as de espadas aqui, né? Temos novos inícios, novas ideias, conversas, mensagens, mas a gente tem aquela coisa, meu Deus, será que tá legal? Será que tô fazendo certo? Será que é assim mesmo, né? Será que eu preencho aqui todos os requisitos? Será que eu tenho todas tudo aquilo que eu necessito para fazer, para desenvolver, né? Então aqui a gente tem essa ideia, talvez, ou essa sensação de que será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que vou por aqui ou será que vou por ali? Tá? É como se houvesse uma incerteza, né? Se a gente estiver falando aqui de questões do financeiro, a gente tem situações desafiadoras, né, para Leão. Por quê? Porque é como se Leão não estivesse conseguindo realizar aquilo que precisa, né, para equilibrar esse financeiro, né? Eu inicio, eu falo, eu começo, mas parece que não... Parece que tá sempre faltando alguma coisa, tá? É aquela sensação, às vezes, de impotência, né? De não ter tudo aquilo que precisa, né? Às vezes me falta o quê? Talvez me falta um pouco de conhecimento, me falta saber fazer alguma coisa, alguma habilidade, né? Então a gente pode ter essa questão, né? Vamos abrir aqui o tarô pra gente ver quais são os possíveis desafios, abrir o outro tarô, e as tendências favoráveis, né? Energias mais favoráveis aqui, tá? Pra gente ver do que a gente tá falando, enfim, né? Mas a gente tem, assim, novos inícios, novos princípios, né? Novas conversas, mas aqui Leão precisa ter autoconfiança, precisa compreender que dá para equilibrar as coisas, né?
Porque talvez sente que não tá pronto, ou que não tem tudo que precisa, enfim, né? É aquela história, né, Leão? O feito imperfeito é melhor que o perfeito não feito, né? Vamos ver aqui quais são os possíveis desafios para Leão. Olha só, um as de ouros, né? A gente tem o 2 aqui e temos o as de ouros aqui como um desafio para Leão, né? E energia positiva, 5 de espadas, tá? Mais uma espada, né? Então, a gente tem elemento terra, né? No desafio. E espadas, elemento ar, na energia favorável, né? Então, falando aqui muito de comunicação, de pensamento, de troca, né? De mensagens, enfim, tá? Mas, assim, qual é o desafio aqui, né? É justamente iniciar algo, materializar algo, né? E se a gente, volto aqui a dizer, se a gente estiver falando de trabalho, de profissão, enfim, de profissional, né? De financeiro, a gente tem sim aqui uma certa dificuldade para novos inícios, para iniciar algo, né? Para materializar algo. Se a gente estiver falando de relacionamento, é uma certa, assim, é aquela coisa, eu inicio, mas é como se eu tivesse uma dificuldade para dar andamento, para fazer aquilo ali firmar, entende? Como eu faço para que isso continue, para que isso perpetue, para que isso firme, de fato, né? Por quê? Porque é um as, né? E quando a gente inicia algo, a gente precisa alimentar aquilo, né? A gente precisa dar continuidade, ok? Então, interessante, né? Porque a gente tem aqui conversas, a gente tem aqui ideias, tá? Iniciais, né? E aqui no desafio, justamente o desafio de concretizar isso. Seja um projeto, seja lá o que for, tá? Então, eu tiro da mente, ou eu custo a tirar da mente, né? Às vezes eu tenho isso em mente, mas eu não faço de fato, eu não materializo. Tá? E aí, quando a gente vai para as energias favoráveis, a gente tem um 5 de espadas, né? Que não deixa de ser um desafio, mas aqui é justamente aquela tentativa de raciocinar de uma forma mais clara, de se expressar de uma forma mais clara, de não, talvez, levar as coisas, ou levar, né, a conversa, ou seja lá o que for, para um lado mais, assim, que não tem nada a ver, que não vai levar ninguém a lugar nenhum, entende? O que tem de positivo aqui? Eu penso assim que é uma comunicação mais limpa, uma comunicação mais fluida, talvez, né? Pelo menos uma tentativa, tá? É o tentar se comunicar, tentar falar, tentar raciocinar de uma forma menos complicada, menos poluída, eu diria, tá? Porque quando a gente às vezes fica poluindo demais, ou às vezes levando a conversa ou os nossos pensamentos para um lado que não tem nada a ver, a gente não consegue resolver nada, a gente só complica, né? Eu sempre digo assim que é discutir o sexo dos anjos, né? Não adianta. Então aqui a gente tem isso de uma forma muito positiva, né? É transformar às vezes aquilo que tá, e aqui, né, usando ainda, né, a simbologia, né? É a gente conseguir fazer com que as ideias fluam, com que a conversa flua, tá? Sem muito nhenhenhé, tá bom? Vamos ver aqui como é que desenrola essa questão do que será que a gente está de fato falando aqui, né? Vamos ver o que o tarô traz. Ó, 9 de espadas, mais espadas, né? O que mais, por favor? Para Leão. 5 de espadas, ó. No negativo do jogo, tá? No desafio aqui, né? E o que mais, por favor, para Leão? Um valete de espadas. Quantas espadas, Leão? Meu Deus do céu. É muita conversa, é muita troca de mensagem, é muito pensamento, né? São muitas ideias, tá? E assim, ó, a gente tem, com esse 9 de espadas, Leão preocupado, Leão, enfim, talvez aqui
até passando a noite acordado, porque a gente tem nessa simbologia aqui muito isso, né? A pessoa, ela tá aqui preocupada com algumas coisas, né? Então são muitas ideias, muitos pensamentos, tá? Às vezes uma conversa que... Lembra que aqui a gente tem como energia positiva um 5 de espadas? Pois é, lembrando, né, Leão, que são tendências, tá? São tendências. Então a gente pode ou não concretizar, né? Pode ou não acontecer dessa forma. E aqui, quando a gente vai para essa leitura de como desenrola essa questão, a gente tem justamente o 5 de espadas no negativo desse jogo, né? Trazendo aqui uma pilha de ideias e de conversas, né? Às vezes são excessos, tá? E que acaba resultando nessa conversa que não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Ou seja, não se decide nada, não se, sabe? Não cujumina, né, as ideias, tá? É literalmente discutir o sexo dos anjos, né? Então eu fico aqui de A para B, de B para A e ninguém chega a lugar nenhum, né? É aquela coisa do um alfineta daqui, o outro alfineta dali e ninguém leva nada, tá? No fim todo mundo percebe que ninguém levou vantagem nenhuma, tá? Então cuidado com a tua comunicação e cuidado com os teus pensamentos, tá? Porque aqui não necessariamente a gente está falando de duas pessoas ou de uma pessoa, enfim, sobre discussões em grupo, né? Aqui pode ser você com o seu próprio pensamento, você com as suas próprias ideias, você com o seu próprio racional, né? Então é aquela coisa do conflito mental. Por que conflito mental? O que é que tá te trazendo tanta preocupação, né? Desopila, sabe? Procura organizar os teus pensamentos, tá? Procura, assim, manter foco naquilo que de fato você quer, naquilo que de fato você precisa ter foco, tá? Olha o pajem aqui, ó, o pajem de espadas aqui, pedindo leveza, sabe? Aquela coisa assim, não se preocupa tanto, talvez em como fazer ou em como falar, né? O pajem aqui, ele traz uma energia mais leve, aquela coisa do sem filtro, né? Eu vou tentar e se não der certo eu tento de novo, né? Ah, eu falei isso aqui e achei que, poxa vida, não foi legal. Ok, volta atrás, sabe? Pede desculpa, diz, olha, não foi bem isso que eu quis dizer, sabe? Isso não é feio, digamos assim, né? A gente assumir que falou algo que talvez não fosse o momento de falar, ou dizer, olha, poxa vida, falei sem pensar, eu acho que não é por aí, tá? O pajem, ele traz pra gente essa energia da gente daqui a pouco dar um passo para trás, né? Ou seja, poxa vida, eu posso voltar atrás e eu não posso desdizer o que eu disse, né? Porque palavra dita é que nem flecha lançada, né? Tá feito. Mas eu posso sim contornar, né? Ter mais leveza, sabe? Vamos ver aqui um conselho para Leão, porque o que eu vejo aqui? Eu vejo o Leão muito preocupado, tá? Leão muito assim, meio que num conflito, e eu acho, Leão, sinceramente, que esse conflito é muito mais interno, tá? É muito mais você com você mesmo, tá? E olha o conselho, 10 de espadas. 10 de espadas, a gente tem 2 5 de espada na mesa, 5 de espadas na mesa, a gente tem o 9 de espadas na mesa, a gente tem o as de espadas na mesa, um valete de espadas, que é o pajem, e agora a gente tem um 10 de espadas. Então, assim, pelo amor de Deus, Leão, põe fim àquilo que tá te cansando, àquilo que tá matando o teu mental à míngua, né? Sabe aqueles pensamentos que te preocupam, né? Meu Deus, coloca fim nisso, tá? Se observa os teus pensamentos, ok? Não permite que eles te atormentem, tá? Outra coisa aqui, a título de conselho, né?
Tenha assim bastante atenção, tá? Para que você mesmo não se perca com as suas palavras, com as suas mensagens, com os seus pensamentos, né? Porque às vezes a gente pode falar alguma coisa e se arrepender, tá? E aí a gente entra nessa questão aqui que o tarot trouxe antes, tá? Então cuidado com isso, tá bom? Eu não vejo aqui no conselho desse 10 de espadas uma mensagem de tome cuidado com outro, né? Não, eu vejo muito aqui, tome cuidado com seus próprios pensamentos, tá? Com as suas próprias atitudes que, digamos assim, em relação aos seus pensamentos, tá? Certo? Comunicação meio conturbada aqui, cuidado com isso, tá? Vamos ver aqui o que o oráculo Magia das Bruxas traz para Leão, mês de fevereiro. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que o oráculo traz para Leão. Tempo. Uma árvore recém-plantada pode ser arrancada por apenas uma pessoa. Tempos depois, 10 não a removerão. Dá tempo ao tempo. Olha só. Interessante isso, né? Porque a gente tem aqui muitas cartas do elemento ar nesse jogo, né, Leão? Então é como se houvesse, sim, uma certa pressa de algo acontecer, né? Ou de algo se realizar, enfim, tá? E talvez por isso tanta preocupação, né? Talvez por isso tanta aceleração mental, tá? E aí a carta do tempo, ela vem falando sobre isso, né? Que é preciso dar tempo ao tempo, né? Quando a gente tá falando aqui, vamos trazer isso aqui para comunicação, né? Nossa, eu falo e parece que eu não consigo resolver. E aí me atrapalho, né? Parece assim que cada vez eu só me preocupo mais, né? Eu não consigo botar um ponto final. Eu não consigo trazer as questões muitas vezes para aquilo que eu gostaria que elas viessem, né? Eu não consigo fazer da forma que eu gostaria, tá? Então, o que acontece é que eu não estou dando tempo para as coisas se ajustarem, né? Para as coisas acontecerem, para as coisas se firmarem, tá? Então, atenção com isso, né? E daí, por isso, muitas vezes, uma certa uma certa sensação de não saber o que fazer, ou de como fazer, ou de achar que não está pronto, tá? Então, essa é a mensagem do tarô para vocês, Leão. Deixa aqui nos comentários se essa mensagem foi contribuição para você, se te ajudou, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, ok? Não esquece também de olhar os vídeos dos outros signos fortes no teu mapa. Pode ser que lá tenha uma mensagem também para você, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus.